Bom, gente, a gente vai pro vídeo 5, quinta aula. Eu tenho que cercar certas coisas com vocês. Por quê? Porque está tudo sendo considerado fenômeno psicossomático. Ao mesmo tempo, a gente tem que pensar na relação com os médicos. E, ao mesmo tempo, da relação dos analistas com os médicos com os pacientes. Até eu poder explicar como é que funciona, de fato, um fenômeno psicossomático. Então, eu vou dar uns exemplos. Me foi mandado uma criatura há muitos anos atrás, na época que estava na moda a tal da síndrome do pânico. Mas ele não veio por síndrome do pânico, ele veio uma pessoa com um peso minúsculo, ele era muito pequeno, uma história pessoal muito dolorosa, porque ele foi Naquela época não existia a palavra bullying, né? Eles falavam encarnar. Todo mundo encarnava nele porque ele era pequeno e tinha um sobrenome que, para a infelicidade dele, se você reduzisse o final do nome dele, dava um nome mais depreciativo ainda. E ele foi tratado a vida inteira dessa maneira. Ele veio para análise. A estrutura dele era histérica. Os homens histéricos são muito inteligentes. Lacan, eu já falei para vocês, quando dei aula de Lacan tinha estrutura histérica. São muito inteligentes. Esse rapaz rapidamente caminhou. E rapidamente ele administrou a análise, porque a histérica tem uma vantagem, ela sabe tudo, ela fala sozinha, deitada no divã. E rapidamente ele começou a falar de tudo que ele sofreu na circunstância física dele. E ele foi e conseguiu um médico que, sem usar bomba nem nada, o médico simplesmente dosando a situação, conseguiu que esse rapaz ganhasse mais corpo. Era um corpo pequeniníssimo, mas ele se sentiu ao ponto de comprar uma camiseta, que na época o apelido era Mamãe Suforte, que precisa. Ele começou a fazer ginástica, arranjou uma namorada, aí largou a namorada, arranjou outra, enfim, ele começou a viver. Ele era um rapaz muito inteligente e trabalhava num segmento muito importante do mercado na ocasião. Muito importante. O mercado dependia do raciocínio desse rapaz. Então ele valia ouro. Estava numa empresa que eu conheço bem a estrutura dessa empresa. Era uma empresa chatíssima de se trabalhar, mas para quem sofreu tudo que ele sofreu, aquela empresa era ótima. Só que já usando Mamãe Sou Forte, já com não sei quantas namoradas que ele já tinha conseguido ter, e estava na época karaokê, ele já cantava, ele já era não sei o quê, ele já era conhecido não sei aonde, enfim. Ele passou o fato dele ter sido nanico baixinho, aquilo ele foi vivendo diferente. Aí o que aconteceu? Como boa histérica, ele não queria mais trabalhar naquela prisão que era aquela empresa onde ele estava. Na verdade, ele era subcontratado de uma empresa que tinha vários técnicos muito competentes como ele, e estava alocado nessa empresa. Mas ele lá não queria ficar. Mas em vez de ele chegar para o chefe e falar, não quero ficar nessa empresa nunca mais, ou você me demite, ou eu vou para o mercado, porque o valor... Ele era histérico, a estrutura era histérica. O que ele começou a fazer? Ele começou a passar mal, simulando um pânico. Só que o pânico eu já via acontecer na minha frente. Ele tem tempo para durar, ele funciona de uma maneira... Não tinha pânico nenhum. Aí ele começou a ir, imitando as pessoas, mas ele sabia o que era pânico. Ele entrava dentro dos hospitais, dizia que a pressão dele estava mal, que ele ia ter um infarto, Bom, quem trabalha com fenômeno psicossomático não tem esse distanciamento do analista normal, que faz questão de não, você resolve o abacaxi e continua a análise. Falei, olha só, na verdade eu falei isso antes que ele fosse parar num psiquiatra, o psiquiatra fez besteira. Porque ele não estava com pânico nenhum.
E naquela época todo mundo queria me indicar para psiquiatra, né? E na verdade a gente sabe que o pânico tem que ter um fundo depressivo, tem que ter uma história, tem que ter. Não é assim. Mas estavam medicando a granel na época. Aí eu indiquei para ele um cardiologista da minha confiança. Liguei para o cardiologista. Disse, olha, eu estou te mandando uma pessoa que é um rapaz, a estrutura é histérica, ele é heterossexual, mas a estrutura é histérica. E ele está dando uns ataques pitiáticos dentro de hospitais, que é uma maneira dele não dizer diretamente, por causa da estrutura histérica. Ele não chega e diz eu quero isso, eu não quero aquilo. Ele simplesmente não fala. Então eu preciso que você veja esse rapaz e dê mostre que não é cardiológico e dê uma solução assim, um placebo, uma coisa qualquer que resolva esse negócio. Porque esse menino não tem nada. Ele precisa fazer um salto qualitativo, sair desse lugar onde ele está e ir adiante. Muito bem, ele volta. Na sessão seguinte, o cara tinha dado Valium para ele. Olha, o Valium era um remédio, é um benzodiazepínico, que já era antigo na época, não se dava mais Valium. E ele acaba tirando memória, deixando a pessoa. Esse rapaz precisava muito da cabeça dele. Eu telefonei para o cardiologista. Eu falei: escuta aqui, você deu Valium? Primeiro que cardiologista dá Valium, o que cardiologista entende de neuropsiquiatria, né? Eu que dava aula em congresso de psiquiatria sabia tudo, porque eu ficava assistindo as aulas dos outros. Eu vou lá para o congresso dar a minha aula, mas eu assisto a dos outros. Eu não sou estrela da canção popular. E aí eu falei, você deu Valium para ele? Assim, o que eu tinha para dar? Eu falei, cara, tava na moda um remédio que se chamava Serenos. Dá Serenos, que ele fica sereno. Aí o cardiologista ficou com raiva de mim e aí nossa relação, enfim, terminou desta maneira lamentável. Ele era um bom cardiologista, mas é o que eu digo para vocês, a gente tem que saber os limites do médico. Ele não estava preparado para atender uma pessoa e dar um remédio que anunciavam até na televisão. Ele precisava dar um remédio de tarja preta. Mas acontece que se ele desse remédio de tarja preta, esse rapaz aí que não trabalhava mesmo. Primeiro erro, o erro foi meu, eu não sabia dos limites do cardiologista. E também não sabia que o cardiologista avançasse o sinal a esse ponto sem conversar antes. Então, não dava mais para usar o cardiologista. Lamentavelmente, excelente cardiologista. Era só para me quebrar o galho, ele era uma pessoa que eu usava até para outras coisas na cardiologista. Segundo problema, também não é psicossomático. Um lutador de uma das lutas mais difíceis que existem, mais difíceis. Vocês pegam o karatê é uma bobagem perto dessa luta. Ele, num treino, ele se arrebentou na coluna e ele já era faixa preta de um dos dans, não era dos últimos dans, ainda estava fazendo graus. E ele se arrebentou e aí foi aos médicos tradicionais, né, de coluna, passou por outros, neurologistas, todo mundo. E todo mundo disse para ele, olha, a luta acabou, você não pode mais lutar. Ora, se a luta acabou e ele não podia mais lutar, ele não tinha o que perder, tá certo? Deram uma fisioterapia para ele fazer, não adiantava nada. E o homem com aquela dor, e o homem todo arrebentado, tudo mal. E aí eu falei, olha, eu conheço um chinês, que é o tal médico com quem eu me trato. Se você quiser arriscar, vai lá. Se ele te tratar, ele trata, porque ele entende tudo dessas coisas. O chinês deu uma espetada no cara, disse, pode voltar a lutar. Depois disso, esse camarada ainda ganhou lá os outros danos dele.
Olha, a psicanalista não se mete nisso. Se você está habituado a fazer essa interface com a medicina, não tem como você fazer isso. Você vai deixar uma pessoa deixar de ser lutador, sabendo que o erro é médico, porque os médicos tradicionais vêm lá, sei lá o quê, mandam fazer uma fisioterapia que não adianta para coisa nenhuma, quando na verdade você sabe que existe um chinês, que é médico, e que sabe onde é o ponto que soltaria o que exatamente aquele rapaz estava preso. Passam-se os anos, o rapaz vai numa luta de novo, um dedo fica pendurado. Aí ele vai a um cirurgião, que eu até conhecia. Aí o cirurgião diz que vai operar a mão dele, mas que não garante que ele volte a ter a mão. Aí eu falei para ele, você não procura o chinês? Ele foi lá no chinês. O chinês martelava ele, mandava botar na água quente, na água fria. Resultado, o dedo que ficava pendurado assim, diziam que tinha acabado o ligamento, que tinha que operar, o dedo ficou mais bonito do que o outro, o equivalente da outra mão, que era o normal. Então, tem certas interferências que a gente tem que fazer sim. Porque por que você vai deixar uma pessoa se acabar se você tem acesso e você tem como fazer ela chegar ao lugar certo? Ou conhecer bons médicos. Eu tive uma empregada que daquelas diaristas chegou e ela tinha ido trabalhar numa casa que tinha muito mofo, a mulher tinha se mudado, a casa cheia de mofo, chegou na minha casa muito doente. Eu liguei para tal daquela senhora que eu disse que é a mulher do pulmão que eu confio, que chefia um imenso ambulatório. Liguei para ela e falei, olha, a minha empregada, que não é empregada, ela é uma diarista, ela foi fazer uma diária e ela tá com o pulmão dela tomado. E aí a moça disse, bom, eu vou viajar, é carnaval, mas o que você tá me dizendo não é pulmão, é cardiologia. Vocês veem que é uma boa médica, pelo telefone. Cardiologia o que ela tem é um problema cardiológico. Eu vou te dar agora o telefone. Ela foi para o cardiologista. Ela tinha nascido sem uma válvula. Isso é um bom médico. Você descreve o caso, descreve a situação, ele é à distância. Ele de tanto ver aquilo, ele já sabe que não é aquilo. Eu tinha me enganado achando que era por causa do mofo. Mas a descrição do quadro clínico que eu estava dando era um caso gravíssimo de cardiologia. E ela teria que botar a tal bomba, uma bomba falsa, né? Enfim, uma prótese, porque ela não tinha. Senão, ela aos 50 anos não andaria mais. Então, vocês que trabalham com fenômenos psicossomáticos ou com pacientes doentes, vocês vão acabar acostumando o ouvido e vão sair dessa história de não, mas eu sou só psicanalista, não tem jeito. Uma vez que você caiu dentro da clínica de fenômeno psicossomático, primeiro que você já sabe o que é psicossomático e o que não é. E eu vou dar para vocês direitinho depois como é que a gente arrebenta um corpo. Isso eu vou dando aos pouquinhos. Mas é primeiro fazer esse cercado. Quando usar um médico, que médico que você tem que ter, que capacidade esse cara tem que ter e como é que você tem que lidar. Não adianta vou deixar, ele se queima. Ou ele nunca mais vai lutar, o problema é dele, isso é do destino dele, isso estava inscrito. Não, coisa nenhuma. Isso foi erro médico, erro de diagnóstico. E olha, eram médicos muito bons, mas eles usaram um instrumental de diagnóstico, o camarada que era lutador, que é o que tem aí para usar, mas não sabia o que o chinês sabia. A mesma coisa o dedo com o chinês consertou, se precisar operar, e o cara ficou perfeito. E ainda ganhou mais um último dan lá, sei lá qual. E o menino não tinha pânico, então bastava ter dado qualquer bobagem para ele, água com açúcar. Mas tinha que ter a autoridade de um médico dando água com açúcar. A minha não valeria. Nem eu podia me meter nisso. Eu tinha que encaminhar um médico. Então, esses ajustes, vocês têm que habituar. No curso vai ter isso o tempo inteiro. É ajuste com o médico, ajuste com o paciente, ajuste com a doença. Isso vai ser o tempo inteiro. Tá bom?
Isso é muito importante levar a sério.